formas, né? De uma forma manual e por meio de filter, né? Manual e via filter. E também sobre entrada de dados, né? Como é que eu valido as entradas de dados para que isso fique restrito lá, tudo isso. Tá bom, Lucas? Lucas, você só me dá um ok se eu estou falando para todo mundo aí mesmo? Ok, ok. Perfeito. Então, vamos lá. Vou falar primeiro aqui. A câmera está desligada para a gente ter uma experiência melhor. Sobre o GitHub, né? Como é que a gente vai utilizar o GitHub? Quem ainda não sabe o que é o Git, ele é o seguinte, né? Eu vou explicar aqui bem rapidamente o que é o Git. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o Whimsical para eu tentar escrever, desenhar aqui alguma coisa, se a internet vai permitir. Muito bom. Eu tenho aqui uns boards. Cadê os boards? Esse aqui, que eu utilizei na aula passada. Eu vou até utilizar ele também na aula de hoje. Tudo bem. Então, vamos lá. O que é o GitHub? Né? O que é o GitHub? Nós temos, nós como desenvolvedores, nós temos aqui os nossos artefatos, né? Os nossos artefatos que eu vou representar isso aqui, né? Que é o source code, né? O source code, nós temos códigos diversos em Python, HTML, CSS, JavaScript, nós temos imagens, nós temos tudo isso. Isso é o source code. E isso fica no seu computador, né? Isso fica no seu computador. E durante muito tempo a gente teve um trabalho danado com isso, os desenvolvedores, você ficava criando pastas e tudo mais. E a gente tinha a questão da evolução do código, que é uma das tarefas que um controle de versão faz. Então, o Git é um software de controle de versão de arquivos. Então, a cada vez que você altera um arquivo, salva essas alterações e confirma para ele essas alterações, ele vai criar um carimbo, né? Ele vai criar um carimbo dessa alteração que você fez, certo? E aí o seu arquivo vai tendo diversas versões. Eu vou falar bem explicado, bem sucinto aqui, porque não é uma aula de Git. E existe uma série, existiam vários, né, sistemas de controle de versão, mas aí os sistemas de controle de versão distribuídos, que é o caso do Git, eles foram ganhando mais espaço por uma série de motivos. Então, as principais funcionalidades hoje em dia, além dessa funcionalidade de controle de versão, é o compartilhamento de código, né? Então, a galera fez o seguinte, você localmente aqui, você cria o seu repositório, né? Vou até botar aqui. Você cria aqui o seu repositório Git. Deixa eu ver como é que eu boto um texto aqui. Esquerdo, superior. Muito bem, vou botar aqui, é o seu repositório. A gente não vai usar isso aqui, né? Deixa eu ver como é que eu faço para mudar a cor desse negocinho. Acho que a cor muda aqui. Muito bem, você tem o seu repositório Git, que vai ter isso. Isso aqui é na sua máquina, certo? Na sua máquina. Deixa eu só mudar aqui para repositório Git. E para que você compartilhe isso com outras pessoas ou com você mesmo em outros computadores e tudo mais, você pode fazer uma cópia desse repositório, né, nas nuvens, certo? Nas nuvens. Então, você pode pegar aqui e fazer uma cópia desse seu arquivo, certo? Eu não vou explicar aqui as operações para isso, porque a gente nem vai usar. E qualquer empresa pode criar como o Git é distribuído, você pode fazer cópias locais e remotas de um mesmo repositório. O GitHub, ele é um serviço Git, né, como se fosse público, né, uns servidores que a galera criou aí pra gente e botou esse Git lá instalado e todo mundo pode criar uma conta e fazer cópias de seus repositórios locais nas nuvens e assim baixar depois no mesmo computador ou em outro computador em outros locais. Então, portanto, o GitHub, ele nada mais é do que um serviço Git, certo? E ele tem uma vantagem, né, porque ele tem um front, né, deixa eu procurar aqui, um front, vamos dizer assim,
aqui, vou ligar esse com esse. Um front aqui, web, certo? Então, nós temos o GitHub, que tem um front, uma interface web, onde você pode conversar com o repositório aqui. Então, você pode iniciar o seu repositório tanto já nas nuvens, no GitHub, como você pode começar ele na sua máquina. Nós aqui na disciplina, eu recomendei que a gente não utilizasse repositórios locais, porque ia requerer outras habilidades, e ainda mais com questões remotas, talvez isso fosse atrapalhar o fluxo, né? Então, eu pedi para que vocês fizessem tudo isso online, é o que eu vou demonstrar aqui agora. Então, o que a gente vai fazer? Nós não teremos repositório local aqui, eu tenho na disciplina, né? Vocês até observam que às vezes eu faço git add, git commit, git push, né? Que é o fluxo básico aqui do Git. Mas vocês não precisam fazer isso, vocês vão utilizar apenas o GitHub, vão criar a conta de vocês, criar um repositório para a disciplina e fazer o upload das atividades diretamente lá e depois mandar o link para mim, tudo bem? Então, vocês vão fazer o seguinte, quem ainda está nesse passo aqui, a gente está no 47 do segundo tempo. Você abre a sua conta, você vai ter uma série aqui de repositórios, seus ou de outras pessoas que você clonou, e aqui a navegação não tem muito mistério, né? Eu não sei se de todo mundo é inglês, se tem em português, eu sei que o meu está em inglês aqui, mas inglês é a linguagem do programador para ele consultar material, né? Principalmente isso. Então, você vai ali, eu cliquei no botão New, aí você vai criar aqui o seu repositório, né? Por exemplo, algoritmos 2020, né? Você vai criar o seu repositório, você dá um nome para ele, pode dar uma descrição, pode criar ele público ou privado, depende da sua conta. Enfim, vamos supor que você vai criar só o padrão aqui, Create Repository. Só dá um nome e já vai criar ele. Criar esse repositório é criar isso aqui que eu disse para vocês, ó, esse cilindro aqui, né? Mas só que aqui dentro, pequenininho aqui dentro, certo? Então, ele criou esse repositório e não tem cópias locais, tem só essa cópia remota. Eu posso baixar aqui para o meu computador, inclusive ele deu aqui umas instruções de como é que eu faço para baixar isso, tudo bem? Uma das coisas que a gente tem nos repositórios, né, se vocês olharem aqui, por exemplo, deixa eu clicar aqui no repositório qualquer, meu. Se eu clicar aqui nesse repositório Classroom, que é meu, observem que tem esse texto, na hora que eu entro no repositório, tem esse texto explicativo aqui. Esse texto explicativo é sempre um arquivo chamado readme.md, MD é de Markdown, que é esse arquivo aqui, ele tem uma determinada sintaxe que é numa linguagem aí. Então, é sempre bem recomendado, que você crie um readme, é o que ele está dizendo aqui, ó. Adicione um readme, que é para você dar uma descrição do seu repositório. Aí você vai botar aqui, né, este repositório é para as atividades da disciplina, né, de algoritmos de 2020, do ADS, IFP, sei lá, professor Rogério Silva. Aí você bota uma descrição, observa que ele vai criar um arquivo para você, eu só seguir a recomendação dele lá. Toda mudança que a gente faz, ou um conjunto de mudanças, a gente tem que confirmá-la. E isso gera um ponto na história do seu repositório que é chamado de commit, né? Então, eu acabei de commitar o arquivo, olha como a tela inicial aqui já mudou. E aqui você pode fazer uma série de coisas, né? Você pode editar ele novamente, e você pode pegar como é que você escreve nessa linguagem Markdown, por exemplo. Um marcador significa uma coisa, né? 2 marcadores desse aqui já vai significar um outro cabeçalho, um cabeçalho de outro nível, você sempre tem que atualizar as mudanças. Muito bem, isso é uma coisa. Agora, você vai fazer o seguinte, os seus arquivos, eles estarão no seu computador. Então, você vai abrir o gerenciador de arquivo do seu computador, o meu é esse cara feioso aqui, aí você vai criar, que não é uma nova aba, você vai criar uma nova pasta. Vamos criar uma nova pasta. Deixa eu clicar aqui em download, isso aqui. Nova pasta, aí você vai botar algoritmos, sei lá, botar aqui o meu nome, né? Rogério Silva. Vai identificar minimamente de alguma coisa. E dentro dessa pasta, aí você abre a sua pasta no VS Code, né? Você pode só arrastar ela aqui para cima do VS Code, que já vai abri-la. Tá aqui, aí você cria um arquivo, né? Tipo hello.py, você está fazendo as atividades, né? Faz aqui o seu, né? Olá, professor Rogério Silva. Muito bem, você fez seu arquivo, aí você fez as suas questões, organizou aqui tudo bonitinho.
Deixa ele salvar aqui que ele está carregando. O computador pode ficar lento, ele deu um aviso aqui para mim, né? O computador poderá ficar lento. Muito bem. Aí como é que você faz para levar essa sua pasta que está aqui no seu computador para o GitHub? Felizmente, você não precisa entender como é que o Git funciona por enquanto. Essa é uma boa tarefa para você fazer nas suas férias. Abrir uns 4 ou 5 vídeos de Git e entender como é que você trabalha com ele. Aí você pode só simplesmente, clicou, arrastar e soltar aqui em cima, que ele provavelmente vai fazer o upload, que não foi o que ele fez aqui. Deixa eu voltar aqui, que eu tenho que botar ele aqui nessa região, né? Eu posso arrastar, acredito que aqui eu posso arrastar de novo. Deixa eu fazer aqui de novo. Eu estava dentro de um arquivo, por isso que ele não deixou. Ó. Quando eu soltei aqui, eu estava na raiz do projeto, agora sim, na hora, vou até voltar aqui de novo. Eu estou aqui na raiz do meu projeto, ó, quando eu cliquei lá. Aqui sim eu posso tanto utilizar o menu, né, para fazer upload files, como eu posso fazer o arrastar, que é algo bastante comum para a gente. Faço aqui, ó, solto, e ele já vai fazer aqui o upload. Olha, o Rogério Silva quer fazer o upload de uma pasta, que já tem um arquivo dentro, e aqui nas mudanças, sempre tem um commit. Toda vez que você faz um upload, tem um commit. Aí você vai botar atividade A, sei lá, atividade A. Aí você confirma as mudanças, porque ele tem que ir criando um histórico de mudanças. Lembrem-se que é isso. Aí vejam só, já tem aqui, ó, dentro do meu repositório, eu já tenho uma pasta chamada Algoritmos Rogério, e dentro dela eu tenho o arquivo hello.py, e o fluxo vai ser só esse. Aí, quando você vai criando as diversas atividades, você vai mandando um link para mim, ou vai mandando o link lá na atividade. Você copia aqui em cima mesmo o link na URL. Aí, vamos supor que tem outra atividade. Aqui no seu repositório local, você vai criar aqui atividade X. Né? Dentro de atividade X, você vai botar os diversos arquivos. Aceita aqui, muito bem. Os diversos arquivos dessa atividade. Eu vou botar aqui questão 1.py, né? Aí você bota alguma coisa aqui. Aí bota questão 2. Aí você faz as diversas questões aqui da sua atividade, salva tudo bonitinho, testa. Quando estiver pronto, aí você pode fazer o seguinte, você pode selecionar e arrastar, você vem aqui, né, no seu sistema de arquivo, e arrastar somente a pasta, ou só os arquivos que você quer, basta que você esteja dentro do local que você quer arrastar. No meu caso, eu quero arrastar aqui dentro, ó, eu quero que venha para cá a pasta, especificamente essa pasta que eu criei, vou só que ele já vai fazer para mim, eu boto a observação, atividade X, conforme você bota a descrição, tudo bonitinho lá. Você pode arrastar a pasta, pode arrastar um arquivo, é como se fosse um Windows Explorer, um sistema de arquivo remoto, né? E ele vai estar aqui, ó. Olha, a atividade X está aqui, e você pode mandar o link para mim, tanto de pastas quanto de arquivos. Tudo bem, pessoal? Não sei se a Amanda foi o Amanda que pediu para a gente falar sobre esse item, mas depois você olha esse vídeo devagarinho, se tiver falado rápido, você reduz a velocidade, mas foram 19 minutos aí, mais ou menos 15 minutos falando sobre o Git. Tudo bem? Se alguém quiser algo específico aqui do GitHub, pode falar que eu dou uma olhada aqui rápida, mas por enquanto é isso que a gente precisa saber. É uma boa ideia dominar de imediato o Git. Ao passar no SISU, eu já tinha que ter estudado o Git, porque é uma ferramenta que faz parte, né? A gente acaba explorando o que precisa, porque ela é acessória ali. Então, é uma boa ideia entender como é que ele funciona. Beleza, Amanda. Então, vamos lá para o próximo item. GitHub aqui está ok. O próximo item... Pois não, Lucas. Só adicionar uma coisa que eu achei bem interessante em relação ao Git, que agora tem a versão, não só web, mas agora tem a versão tanto desktop quanto mobile. Maravilhoso, né? Muito bom. O aplicativo desktop, eu acho que não sei se tem muito tempo que tem ele, mas eu sempre soube que tem ele sim. Ele é muito legal. E outra coisa legal é que o VS Code, assim como todas as IDEs, eles se integram com o Git, você pode fazer nos commits diretamente lá, né? Então, você aprender isso é muito interessante. Eu só uso o Git via terminal, não é porque é massa, não sei o que, é arrogante, não é nada disso. É porque a experiência é melhor, porque eu vou fazendo aqui e já vou fazendo tudo bonitinho, né? Nem as ferramentas eu não costumo acessar, né? Mas elas também têm. Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou fechar aqui. Se eu abrir aqui o nosso repositório, só para não alongar muito também, estou pensando em quem vai assistir isso depois, né? Exatamente. Então, tá aqui, ó, esse if, eu vou abrir aqui code ponto, para ele abrir a nossa página. Essa nossa arquivo, né, essa pasta de arquivo, ela é um repositório Git.
E o VS Code, ele entende aqui se isso for um Git, né? Eu abri a nossa pasta, tá aqui, né? Tá tudo bonitinho. Ó, observe, aqui embaixo ele já mostra aqui pra gente, ó, que é um repositório. Mas acaba que eu nem uso, né? Eu gosto de usar mesmo aqui no terminal. Então vai ficar Git status. Tem alguma mudança? Não, não tem alguma mudança. Git log, eu verifico quais foram os últimos commits que eu fiz. Olha, o dia tal fez isso. Aí tem a descrição do commit, enfim, tudo mais. Mas essa aqui é a cena de outros capítulos, tudo bem, gente? Mas tem os aplicativos também, você pode acompanhar no celular, pode acompanhar no Windows, no Linux, tudo dá muito certo. Mas eu digo uma coisa para vocês, é essencial, fundamental, ler inglês, dominar Git e GitHub, dentre uma lista de muitas outras coisas que não são coisas inacessíveis, né? São coisas normais, dá para a gente dominar. O próximo item aqui que foi pedido é arquivos e JSON e esse fluxo todo. Perfeito, vou explicar aqui. E prestem bastante atenção de como que funciona. Eu vou abrir aqui novamente aqui no Whimsical, o que eu fiz na aula passada para que a gente possa compreender. Nós temos uma série de elementos aqui na arquitetura do nosso programa e é necessário que vocês dediquem muito tempo para entender as coisas e não só ir fazendo, né? Compreender como é que isso funciona, tá bom? Nós estamos propositadamente aqui sem câmera, que é para o vídeo ficar melhor, né? Mas vocês estão vendo aqui a minha tela, estão vendo? Tem alguém aí? Estamos sim. Então, vejam só. O que é que a nossa aplicação vai fazer? A nossa aplicação vai trabalhar com entidades, com coisas do mundo real, certo? Com celulares, com veículos, com vendas, com alunos. Então, isso são chamados de registros, certo? Isso são registros. Mais arcaico que a gente vai chamar isso é de registro. E logo no próximo bloco você vai chamar isso de objetos, né? Que vai ter atributos e comportamentos associados. Por enquanto a gente tem apenas dados, só informações. Ou seja, o que nós teremos é o seguinte, olha, você vai ter um registro que tem um conjunto de propriedades. Essas propriedades têm nome. Claro que tem nome, né? Então um processador, ele tem frequência, quantidade de núcleos, ele tem marca. Então, isso são atributos de um processador. Se for para você guardar um processador, então você vai guardar isso num só lugar, num só objeto, né? O objeto, o tipo, a estrutura de dados mais adequada para nós aqui, por enquanto, é por meio dos dicionários. Por quê? O que é o dicionário? O dicionário é exatamente o que nós estamos procurando. É uma estrutura onde eu possa dizer, escrever um nome de uma propriedade e atribuir um valor a essa propriedade. E basta eu padronizar isso, não tem uma regra, basta que eu crie diversos objetos, né, diversos dicionários que tenham os mesmos atributos e os valores vão mudando de acordo com o que a pessoa vai cadastrando. Então, isso é o registro. O dicionário vai funcionar para nós como se fosse um registro. Então, estou abrindo aqui o terminal, mas eu vou abrir também aqui o VS Code para que a gente possa ver. Então, eu sabendo disso, eu quero armazenar processadores. Então, eu posso criar aqui um processador 1, eu crio ele vazio, aqui um dicionário vazio, se a gente verificar se realmente é do tipo dicionário, vai ver que é do tipo dict, né? E aí eu posso ir botando as diversas propriedades nele. Existem duas formas de a gente criar, ou algumas formas. A primeira forma, eu poderia já criar o meu dicionário aqui com as propriedades que eu desejo, olha. Nome, como é o nome dos processadores que existe hoje em dia aí? Tem i7, né? Então, tá aqui, nome e i7. Os dicionários funcionam assim, uma chave e um valor. Esses dois pontos indicam isso. Então, por enquanto, aqui, se eu criasse o dicionário desse jeito, é um registro de um processador que tem apenas uma propriedade, que é nome. Mas vamos criar outras aqui. Vamos botar assim, cores, né, que são núcleos. Aí vou botar um valor inteiro, que é um quad-core. Então, tem esse. Qual é a outra propriedade de processador? Não tem? Tem uma frequência, né? Não sei essas coisas aqui. Aí vai ter uma frequência lá, vou botar aqui de 1.886, que é gigahertz, né? E você pode ter mais uma fabricante, né? Fabricante. Que aí você pode botar aqui Intel. Observem que as chaves nos dicionários, de propósito aqui, eu estou botando todas string. Por quê? Porque eu estou utilizando o dicionário como sendo um registro. E quando eu tenho um registro, é interessante que o nome da propriedade de alguma coisa seja possível descrever ele via texto. Por isso que eu estou botando aqui, ó. Essa propriedade é nome, essa propriedade é cores, essa propriedade é frequência fabricante. Então, nós temos um objeto. Então, eu posso verificar individualmente para este dicionário em específico, as propriedades isoladamente. E aí, quem é o fabricante?
Então, eu utilizo o operador aqui de acesso, né, que são os colchetes, tá bom? Então, não precisa ficar confuso, é só prestar atenção e fazer, repetir várias vezes. Fazer, repetir, repetir de novo, repetir, repetir, repetir de novo, que é para isso começar a ficar natural em você. Você vai precisar muito dessa noção de que um objeto tem propriedades e cada propriedade para cada novo objeto pode ter um outro valor. Eu posso criar aqui um outro, aí eu vou criar aqui de outra forma, vou criar aqui um outro processador, aí eu crio ele vazio e eu posso, a qualquer momento, dar chaves para ele. Então, eu venho aqui, olha, crio uma chave aí, nome, com o valor e 3. Olha, nesse momento eu tenho um outro dicionário que ele tem apenas um atributo, que é o atributo nome. Aí você pode ir colocando todos os demais atributos para criar uma padronização. Isso a gente está utilizando cores. Aí vamos botar aqui 2 cores, não, 4 cores também. Aí você pode criar dicionários também desta forma. E é desta forma também que você pode adicionar não. Adicionar, lógico que pode, mas você pode mudar os valores. Se eu tenho PROC 1 aqui, mas eu preciso mudar a frequência, não é 1.88 do PROC 1 aqui, não é 1.86, é 1.88. Basta que você pegar a chave, frequência, e atribuir o novo valor que você quer. Ele nunca vai deixar 2 chaves. É como se você criasse uma lista que tivesse 2 indexes 0, isso não é permitido, né? Então, se o nome da chave estiver certinho com uma chave que já existe, ele vai sobrescrever o valor, ficou 1.88. Tudo bem? Então, esses são os dicionários. Perfeito. E aí você vai trabalhar aqui na nossa aplicação, na sua aplicação, com vários dicionários, porque a sua aplicação não é para cadastrar só um processador, não é para lidar só com um celular, só com uma venda, só com um produto, é com milhares, com milhões, né, de registros que a sua aplicação vai lidar. Então, aqui eu tenho um só processador, eu botei isso em memória, ou na aplicação é apenas um, mas eu vou precisar ter uma cesta gigante, né, um container gigante de processadores, certo? Então, você vai criar um container qualquer, que ele tem que ser do tipo lista. E a este container, ou neste container, você vai botando os processadores. Ó, botei o processador 1, botei o processador 2. A qualquer momento eu posso pedir para olhar como é que está o meu container, posso verificar. Tem quantos processadores aí dentro? Tem 2. Eu quero que você me diga só os nomes dos processadores que estão aí dentro. Assiste esse vídeo devagarinho e lê o capítulo. Tem que estudar, tem que fazer. Senão não vai entrar, viu, gente? Não vai entrar na cabeça se não tiver muita prática. Desenvolvedor tem que ter muita prática, tem que estudar muito, tem que ter muita dedicação. Então, vejam só. O que é container? Container é o nosso caixote que eu vou botando processadores dentro. Então, no nosso caso aqui, seria essa caixinha aqui verde. Vocês estão vendo essa caixinha verde aqui? Professor, ela não é verde. Esta verde aqui, ó. Essa caixinha verde aqui é o nosso container, não ficou bom verde. Essa caixinha amarela aqui é o nosso container, não ficou bom amarelo. Essa caixinha branca aqui é o nosso container. É porque ele pegou todo mundo, né? Deixa eu voltar aqui para onde ele estava. Certo? Eu quero só você. Essa caixinha verde aqui é o nosso container. Então, é nela que eu estou botando, ó, vários e vários e vários dicionários lá dentro. Certo? Então, é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. Aí, neste momento, você tem que parar e pensar o que é que você está fazendo. Cara, entendi. Eu já domino listas. O que é que são listas? Listas é uma estrutura onde eu posso ir botando elementos dentro e ele vai criando índices para mim, que são índices numéricos, começado com 0. Ou seja, o primeiro celular, o primeiro processador que eu botei aqui, certamente ele está no endereço 0 do container. O endereço 0 do container é um objeto inteiro dicionário, olha. O 0 é um dicionário inteiro. E é o primeiro processador que eu coloquei. E em 1, nós temos o segundo processador, que inclusive eu defini só 2 propriedades para ele. Certo? Então, essa é a primeira coisa. E você já sabe lista, porque nós tivemos 3 semanas falando sobre lista. Como é que eu percorro cada um dos elementos de uma lista? Ó, for item in container, é assim que a gente faz. Eu dou um print item, ele vai printar cada um dos elementos aqui da nossa lista. Olha, printou o primeiro, na segunda volta, printou o segundo. E se eu quiser percorrer, mas mostrar apenas os nomes? Isso é simples, porque eu sei
Qual é o tipo de elemento de container? Dicionário. Então esse item aqui vai ser um dicionário. Se ele é um dicionário e ele é processador, certamente ele tem a propriedade nome. E aqui está pedindo para eu escrever apenas o nome. Então, para cada item em container, print, eu quero que printa. O item inteiro, não é para imprimir o dicionário inteiro, é apenas a sua chave, nome. Vamos ver se daí a gente corrige. Olha, então ele percorreu a cesta, o container de processadores. A cada volta, o item recebeu um item do container. O que são os itens que estão lá dentro? Está aqui na imagem. Ó. São todos dicionários. Se são dicionários e são processadores, eu sei que ele tem uma chave nome. Então, eu posso mandar escrever apenas a chave nome. Tudo bem? E é assim que a gente vai trabalhar. Então, a lista inteira, que você vai botando diversos processadores dentro, ela é uma lista. E a indexação dela é automática, você coloca com o append, você faz tudo isso. Os elementos dessa lista serão dicionários. Aí, nesses elementos, você pode acessar a chave. Se você precisar, a gente já viu isso, a gente pode percorrer uma lista com índices ou sem índices. Se eu quiser os índices, eu posso fazer aqui, ó, for i in range, o length container. A gente fez isso várias vezes, né? Então, se eu quiser saber o endereçozinho, ou seja, o 0, o 1, a posição dentro da lista, né? Aqui é o celular 0, celular 1. Então, eu não vou percorrer os celulares, mas os índices, certo? Aí, se eu quiser agora pegar o processador atual, né? Eu crio uma variável aqui, processador. Para eu pegar o atual, eu vou no próprio container e digo assim, olha, me dê a posição I, porque o range vai gerar uma lista numérica, vocês sabem disso. E aqui, esse len, como é o número inteiro, ele vai definir se vai de 0 até onde, né? Como o len aqui vai ser 2, o range vai gerar 0 e 1. Se fosse 100, de 0 a 99. Se fosse 1 milhão, de 0 até o número anterior a 1 milhão. Tudo bem? Então, aqui, dessa forma, eu vou pegar esse primeiro elemento. Agora, se eu quiser pegar de cara logo o nome, né, de um processador, aí eu posso pegar, olha, no container, a posição 0, ou seja, o que tem na posição 0? Tem um dicionário. Pois eu posso acessar a chave. Ó. Então, eu posso fazer isso, print nome. Vai ter o mesmo efeito desse for aqui de cima. Ó. Só que esse for aqui de cima é preferível porque ele já percorre, já te dá aqui na variável, em vez de te dar o índice, ele te dá o objeto. Então, quem é o objeto que está dentro do container? São processadores. Então, me dá o nome do item, que é do processador. Nesse caso aqui, é quando você precisa lidar com a posição. Cara, tu vai precisar desse i para alguma coisa? Eu acho que sim. Então, tu percorre as posições, aí quando tu está com a posição, tu vai lá no container e diz, me dá o processador que está na posição i. Então, isso aqui é um dicionário, ou seja, a posição i, esse i vai ser um inteiro, é um dicionário. Se ele é um dicionário, eu posso acessar chaves dele. Esses dois for são equivalentes. Esse aqui é quando eu não estou interessado na posição que ele está no container, aqui é quando eu estou interessado na posição que ele está no container. Professor, por que alguém ia querer fazer esse que supostamente é mais difícil? Ele não é mais difícil, de forma alguma, né? Quem estudou listas e fez as atividades está olhando com tanta naturalidade esse de cima quanto esse de baixo. Mas vamos supor que, por algum motivo, ele disse assim, escreva apenas os nomes dos processadores que estão em posições ímpares dentro de um container. Aí você ia precisar saber a posição. Então, aqui você teria algo mais ou menos assim, né? Se o i, né, i mod 2 for diferente de 0, significa que ele é ímpar, né? Aí você vai escrever apenas os que estão na posição ímpar. Nesse caso aqui, ó, ele processou apenas o i3. Por quê? A posição 0 é par, a posição 1, que é a segunda posição, ele botou. Então, quando você precisar saber a posição, você utiliza for i in range, ou utiliza o enumerate, que é uma outra coisa que vocês podem também pesquisar como é que utiliza. Tudo bem? Uma coisa que também alguém me perguntou, professor, se eu tiver com um dicionário, vamos voltar aqui, isso aqui é um dicionário, isso não é um dicionário, isso não é nada, isso é um dicionário. Como é que eu percorro cada uma das chaves do dicionário? Se você quiser percorrer, você pode fazer assim, ó, para cada chave, um proc, um chave. Olha o que isso aqui faz, ó. Isso aqui é para eu percorrer as propriedades. Observe como ele escreveu os nomes das propriedades, ó.
se por algum motivo... Isso aqui é muito útil para você automatizar algumas coisas, né? Então, você percorre as chaves. Professor, se eu quiser percorrer chaves e valores, como é que eu faço? Aí você bota aqui, ó, chave, eu vou botar só uma string aqui só para demonstrar. Aí eu quero saber qual é o valor que está nessa chave, qual é o valor que está associado com cada uma das chaves. Ah, eu vou no dicionário, que eu estou percorrendo as chaves, e digo para ele, ó, mostrar o valor que está naquela chave. Então, ó, na chave nome, lá no processador, o que tem na chave nome é i7. Na chave cores, o que tem lá, ó, aí eu mandei escrever chave, ele escreveu cores. Aí eu mandei escrever essa setinha, depois eu mandei escrever o conteúdo da chave. Então, não é para se confundir. As chaves das listas são números inteiros. As chaves dos dicionários podem ser qualquer coisa. Nós estamos utilizando aqui, principalmente, strings. Tá bom, gente? Então, acredito que aí deu para clarear como é que funciona listas e dicionários. Perfeito. Isso é uma coisa, certo? Então, isso é esta caixinha verde. É a sua aplicação trabalhando. Como é que a sua aplicação vai trabalhar com isso? Ela vai, você tem um container, ou uma lista de algumas coisas, e você vai fazer diversas operações, append, para poder botar, vai procurar um determinado processador, vai fazer diversas coisas, tudo isso com a sua aplicação ainda funcionando, né? Ela funcionando lá, tá tudo isso em memória. Esse é um passo, né? Agora, outra coisa é, eu preciso guardar esse meu container num arquivo. Esse meu container está cheio de dicionários, né? E cada dicionário representa um processador. Então, você vai ter que guardar isso em arquivo, certo? Isso em arquivo. Como é que eu boto um texto aqui? Superior, esquerda. Já tinha um texto, né? Isso aqui é um file. File. Isso é um arquivo, que é mais fácil de escrever. Pronto. Isso é um arquivo. Mas qual é uma restrição séria que nós temos aqui nos arquivos por enquanto? Observem que isso aqui não é string. Isso tudo aqui não é uma string. Isso aqui é uma estrutura de dados da linguagem de programação Python, que é uma lista. Tá vendo aqui o colchete? Ó, isso é uma lista. Que tem dois objetos. Isso aqui é o primeiro objeto e esse aqui é o segundo objeto, certo? Então, isso é dicionário, observe, tem a vírgula. O atributo que é primeiro dicionário é um double quotes. O atributo de nome é uma string. Então, nós temos aqui muitas coisas. Não simplesmente como salvar isso em arquivo. Isso não vai dar certo. Eu tenho que formatar isso de um jeito string para que isso dê certo eu salvar lá em arquivo, certo? Tem uma série de estratégias para que a gente possa fazer isso. Uma estratégia simples também de se fazer seria o seguinte: você pode convencionar, ou seja, você manualmente pode convencionar o seguinte: cara, eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar, eu tenho aqui um determinado, eu vou chamar aqui de P1, que eu vou pegar o container, o primeiro processador, né? Tá aqui, ó, eu mandei tirar não, só ler, né? Ele fez uma referência aqui para o primeiro processador, que está na posição 0. Como é que eu criaria uma string para representar tudo isso? Eu poderia fazer o seguinte, né? Ó, eu vou chamar aqui de out, né? Que é de output. Eu poderia fazer f, né? Que é um f string. Aí eu botaria assim, p1 nome. Olha, a gente fazia isso. Aí eu crio um coringa aqui. Eu utilizo, por exemplo, esse hashtag aqui dentro, né? Aqui fora das chaves. E aí eu abro aqui outras chaves e boto aqui o segundo atributo de P1, que é cores. A gente fazia isso nos outros semestres. Aí aqui eu faço mais outro, boto outro atributo. Eu vou botar só esses dois aqui, né? Porque o dicionário ele só tem dois, né? Só para demonstrar. O f-string não vai funcionar aqui, deixa eu ver. Enfim, acho que esse negocinho não funciona aqui. Mas o que eu quero mostrar para vocês? O que eu queria fazer? Eu queria fazer o seguinte, montar uma string que ele ia ficar desse jeito, olha. i7, hashtag, aí ia aparecer 4, aí aqui um hashtag, e aqui ia aparecer 188, um outro hashtag, e aqui ia aparecer Intel. Beleza, então você ia ter essa string. Aí essa string eu mandaria salvar em arquivo, certo? Salvar em arquivo. Por quê? Porque está tudo string. E na hora que eu fosse ler, né, essa string aqui, deixa
Vou botar aqui numa variável. Para que era? Na hora que eu fosse ler, eu poderia fazer o seguinte, eu poderia fazer um split. Prestem atenção e olha com bastante calma isso depois. Eu mando quebrar justamente no hashtag. Observe, se eu mandar quebrar aqui no hash, olha como ele vai criar um vetor, obviamente tudo ainda como string, ó, mas ele vai quebrar no ponto que eu disse. Então eu criei uma convenção. Você pode fazer isso se você achar mais simples. Então você cria uma convenção, que isso é muito utilizado para intercâmbio de dados do governo, que você cria um CSV, separa isso por vírgula ou por outro separador, certo? E aí depois você, como você que está lidando, o software é seu, você decide quem transformar aqui. Então você vai botar aqui dados, né? Vou só botar aqui numa variável. Então, dados 0 vai dar o nome, aí você não precisa nem converter para string. Mas o dados 1, eu sei que são os cores, né? Então, eu pego e faço int, faço isso. Aí os cores ficam inteiro. Enfim, você faz esse trabalho manual de converter em string todos os dados e depois converter de volta para o tipo adequado. Para a nossa felicidade, a gente não precisa fazer isso, apesar de que que isso é um exercício maravilhoso, né? E isso abre muito a sua cabeça até para fazer outras coisas aí pegando dados da internet. Inclusive, quem for fazer o desafio de eleições, talvez vá ter que fazer isso aqui, né? O arquivo, faz um split no ponto e vírgula, e aí vai pegando as posições. Na primeira posição é o nome do candidato, na segunda é o número, para você compor o seu registro. Perfeito. Mas, para a nossa felicidade, existe uma biblioteca em Python e em todas as linguagens de programação que elas conseguem, né, transformar algumas coisas, né, em string, os objetos em geral, né, elas conseguem trabalhar isso em string e conseguem fazer o processo de volta. E esse formato universal da internet hoje em dia, que é o JSON, é essa biblioteca que a gente vai utilizar. Então, você vai pegar toda a sua caixinha verde e vai pedir para que o JSON, né, e você tem que importar essa biblioteca JSON, ele tem 2 métodos, né? Na ida, né, você faz o dumps, depois você faz o loads. O dumps é você pegar do mundo Python para o mundo string. Isso você faz o dumps. E o loads é pegar do mundo string, ou seja, que é tudo texto mesmo, e traz para o mundo Python. Então, se eu pegar, observem só para que vocês possam compreender aqui qualquer coisa. Se eu criar aqui um registro de aluno, né, eu boto aqui nome Rogério Silva, eu crio uma chave idade 36, muito bem, isso aqui é aluno, né? Muito bem. Se eu quiser transformar isso para JSON, eu posso só chamar JSON, ponto dumps. Se der errado, a gente tenta descobrir o que é que deu errado. Muito bem. E pronto, está aqui, ele conseguiu fazer isso, olha. Ele conseguiu converter, eu não sei se ele vai conseguir resolver esse acento aqui, né? Até uma boa experiência para a gente fazer isso. Então, dumps, ele gera uma string, olha, as aspas simples, dentro ele botou as aspas duplas, porque isso já vai fazer parte lá da convenção dele. Isso vai dar certo. Eu vou só armazenar isso numa variável, aí eu vou botar aqui em JSON. Né? Em JSON é uma variável que está em JSON. JSON é o principal formato de dados de intercâmbio entre front-end e back-end no mundo hoje de desenvolvimento, isso já tem um bom tempo, né? Então tem esse JSON. E com esse JSON, você pode salvar ele em arquivo. Então você abre um arquivo qualquer, vou até abrir aqui um arquivo, ó, alunos. Vou chamar aqui de banco.maria. Pode dar qualquer nome que você quiser. Ele não é escrita, né? Pronto, eu abro aqui o arquivo. Aí eu chamo o meu arquivo e mando gravar esse JSON. Write in JSON. Vamos ver se dá certo. Salvou 43 bytes, dou um close aqui no arquivo. É isso que vocês vão fazer lá, né? Então eu posso até sair aqui do terminal, só para ver. Então se eu der um cat aqui, o cat é um comando para abriu aqui músicas. Banco.maria, olha. Então, lá no banco tem isso aqui, ó, lá no arquivo TXT. Eu posso até abrir ele aqui no Code, né? No VS Code. Ó, tá aqui, ó, olha o que tá dentro lá. Ele salvou isso aqui como string. Professor, não tô vendo aspas simples. Não tem aspas simples em arquivo texto, vocês sabem disso, né? Você não precisa indicar que aquilo é string, porque tudo no arquivo de texto
é texto, tá bom? Então tá aqui, muito bem. Aí quando você volta lá na sua aplicação, no local adequado, na função que for responsável por carregar, você tem 2 passos a fazer. O primeiro é abrir o arquivo e pegar aquela string que está lá dentro dele, que só tem texto em arquivo. Aí esse texto você vai pedir para o JSON. Ei, JSON, transforma isso aqui em Python para mim, ou seja, em estruturas de dados Python. Então, você vai fazer o seguinte, eu vou importar logo aqui as bibliotecas, né, no caso é JSON, mas você vai abrir o seu arquivo, né, Open, aí você dá aqui o nome do seu arquivo, banco.marinho, para botar o R, porque o módulo é padrão, né. Os dados que estão nesse seu arquivo, você pode simplesmente chamar readline no singular. Eu acho que até no plural também dá certo, porque ele vai ter uma única linha, né, tanto faz. Então, os dados estão aqui, olha. Então, esse é o processo já de volta, né? Quando está no inicializar. Aquilo que eu fiz agora há pouco era no finalizar, que é quando você pega tudo isso que está em verde e vai mandar para o dicionário. O que é que você faz? Transforma em JSON e chama um no arquivo, que você vai sobrescrever tudo no arquivo. Você só trabalha em memória, não é para atualizar detalhes do arquivo, isso seria muito complicado para a gente. Então, você carrega o banco todo em memória, a aplicação roda. Quando você der por satisfeito fechar a aplicação, ele pega tudo isso e sobrescreve no arquivo. Então, tudo aquilo que nós fizemos é o processo de ida para o arquivo, Agora, nós estamos fazendo de volta, que é quando a pessoa liga a aplicação. Então, no inicializar, você abre o arquivo, lê as linhas, aí você tem os dados brutos. Aí você precisa recuperar os seus alunos, né, ou o seu aluno. Aí você vai carregar lá do jeito adequado, e você vai pedir para o JSON. Ei, JSON, eu não sei se ele vai conseguir, é no plural aqui o loads. Carrega esses dados aqui, e você tem aqui de volta, olha, o objeto Python certo, isso é um dicionário, olha. Se eu verificar aqui o type, isso é um dicionário. Então, a biblioteca JSON, isso em todas as linguagens é possível fazer, e é feito a todo momento, é direto feito isso. Hoje eu estava fazendo aqui o meu curso de JavaScript, é só JSON indo de um lado para o outro, o React recebe JSON, aí transforma em objetos JavaScript, que ele já é JavaScript, né? Mas aí depois manda como string de novo, lá do outro lado, como JSON, vira objeto JavaScript com os atributos todos navegáveis, tudo certinho. E aí você tem um aluno aqui de novo. Perfeito, gente? Então, essa questão de arquivos e JSON é só essa imagem aqui. Por que que eu preciso converter tudo para string? Porque o arquivo só sabe gravar texto, certo? Ele não entende float. O seu Word não entende um float, um int. Ali tudo é texto, tudo que você digitar nele lá é texto. Tudo bem? Tem alguém aí ainda? Dicionário sempre dentro de lista, é possível adicionar um dicionário dentro do outro dicionário. Pode tudo, né? Dicionário, né? Vejam só. Os itens de uma lista podem ser qualquer coisa. Então, se você tem uma lista aqui, todo e qualquer objeto Python pode ser parte de uma lista. Inclusive, uma função pode ser colocada. Então, eu posso dar uma append aqui numa lista, eu posso botar um dicionário, olha, a nossa lista tem um item que é um dicionário vazio, né? Posso botar outro dicionário, tem 2 dicionários aqui, a nossa lista, o dicionário vazio que eu botei. Eu posso botar na lista uma outra lista, vou botar uma lista vazia aqui. Então, a nossa lista tem 2 dicionários, uma própria lista. Eu posso botar dentro da lista a própria lista. Olha que legal, olha que vocês vão ver aqui, ó. Então, a minha lista tem 2 dicionários, uma lista e ela mesma, certo? Se eu pedir para olhar aqui, quem é o primeiro elemento? É um dicionário, né? O segundo elemento é um dicionário. Mas quem é esse misterioso aqui, que é o quarto elemento, né? Que é o 3, olha. É a própria lista. Só que essa lista referencia ela mesma e ela tem ela de novo. Então, dentro de uma lista, eu posso botar ela mesma, né? Dentro dela, eu posso botar ela mesma, isso vira recursividade. E os dicionários, vamos lá, mesmo que eu tenho aqui um registro. Né? Tudo pode ser chave. Eu posso criar um registro que ele imita uma lista, por exemplo. Eu posso criar o index 0, ou seja, a chave é um inteiro, e o valor é 40. Aí eu boto 44 no index 1, né? Então, isso aqui é um dicionário, vejam só, registro. Isso é um dicionário, ó. Chave
dois pontos, valor, chave, dois pontos, valor. Quem estiver desavisado pode achar que isso é uma lista, porque eu estou acessando os índices numéricos e eu achava que o dicionário só podia ter chave string. Não, pode ser qualquer coisa. Quando eu vou resolver questões de programação em maratonas, coisas desse tipo, que eu ficava treinando com os meninos aí, quando era presencial, para a gente ganhar desempenho, e muito desempenho, a gente criava uma estrutura de, em vez de utilizar listas, que elas vão perdendo desempenho à medida que fica muito grande, né, tipo milhões de dados numa lista, para você percorrer ela é mais lento do que um dicionário. O dicionário é mais rápido. A gente emulava uma lista via dicionários. E, obviamente, que eu posso pegar esse meu registro, e aí eu posso fazer fakes aqui nele, né? Ó. Eu não preciso botar 0, 1, 2, 3. Eu posso já criar aqui uma chave 100 e botar um valor 100, por exemplo. Os dicionários, eles têm toda a liberdade. Olha, então eu tenho 3 chaves, a chave 0, a chave 1 e a chave 100. A chave 0 aponta para 40, a chave 1, 44, a chave 100 aponta para um string 100. E em registro, eu posso fazer o seguinte, eu posso pedir aqui para o 100 apontar para outra coisa. Olha, 100. Aqui é a atribuição, viu, gente? Utiliza 2 pontos, se você for criar um dicionário, já bota todas as chaves e valores. Ou então, quando você está dando o read nele, né, aparece os 2 pontos. Eu quero botar aqui no 100 um outro dicionário. Eu vou e boto aqui, abro aqui um dicionário, aí boto aqui as chaves. Nome, vou botar aqui uma Fiat Toro, por exemplo, né? Aí eu boto aqui motor, aí eu boto aqui 2.4. Vejam só. Então, meu registro, ele tem 3 chaves. A chave 0 aponta para o inteiro, que é o número 40. A chave 1 para o inteiro, 44. E a chave 100 aponta para um dicionário. Como é que eu faço para eu ver o motor aqui, né? Para ver esse 2.4. Registro. Ele é um dicionário? Qual é a chave do dicionário que você quer ler? A chave 100. Certo. Então, isso aqui é qual objeto? Isso é um dicionário, ou seja, quem está na chave 100 é um dicionário. Ah, é um dicionário? Pois eu posso acessar as chaves dele também. Eu boto aqui motor. Olha, e eu chego lá no 2.4. Então, é só você sentar no papel, não é no computador, e entender que um dicionário é como esse dicionário de inglês que você... Ele tem um verbete que tem uma descrição, ou seja, ele tem uma descrição e o nome. Só que em Python, e acho que em algumas outras linguagens, a chave e o valor pode ser qualquer coisa. A chave e o valor pode ser qualquer coisa. Quase qualquer coisa. Morreu? Professor, só uma dúvida aqui. Sim. Em relação à nomenclatura, a gente chama de objeto a junção da chave e o valor? Objeto? Não. Objeto é qualquer coisa. Isso aqui é um objeto, ó. Não, em relação aos dicionários. O que tem? O dicionário é um objeto. Ah. O que tem uma variável, o que você consegue apontar por uma variável, sei lá, é uma forma simples aqui de você entender. Ele é um objeto, porque ele está em memória, e você tem uma referência para ele, e você tem alguns métodos que você pode olhar para ele. Por exemplo, aqui, dir nome, né, que é essa string, olha o tanto de método que esse objeto tem. Então, ele é um objeto. Aluno, não sei se ainda tem, aluno aqui, ele é um objeto. Só que de que tipo ele é? Ele é um dicionário. Aí, isso aqui é um objeto. Não sei se você consegue compreender. A chave também é um objeto, porque ela tem atributos, né? Então, se eu pegar aqui aluno, nome, isso é Rogério da Silva, né? Rogério da Silva é um objeto? É, porque ele tem, por exemplo, o método upper, que é para transformar ele em uppercase. Tudo são objetos. Mas, quando você está olhando aqui o item, né? No contexto de item, o dicionário, ele é um item, né? Dentro da nossa estrutura de armazenamento de dados. Então, ele é um objeto, por assim dizer. Mas essa palavra objeto, ela tem uma série de sentidos, né? E aqui na programação, o seu sentido principal é em orientação a objetos, tá bom? Quando eu falo objeto, é tipo um objeto como um copo mesmo aqui que eu tô falando. Tudo bem, pessoas? Nós vamos até 25 para não ficar grande, tá bom? Aí as outras dúvidas a gente pode abrir depois. Então, arquivos de JSON já expliquei, percorrer chaves do dicionário já apliquei. Eu vou fazer o seguinte aqui. Deixa eu olhar se o que é que eu faço primeiro. Já que a gente está na vibe aqui de dicionários, eu vou demonstrar aqui como é que você faz buscas num dicionário
de duas formas, ou pelo menos da forma mais tradicional possível. Eu vou fazer no VS Code, que é para ficar mais claro para vocês. Não sei se vocês têm essa dificuldade de estar no terminal ser uma coisa e aqui ser outra, né? Vamos aqui. Eu vou criar aqui em arquivos mesmo, viu? Maria Alice, aí você olha depois aqui. Demonstração de busca em dicionários, né? Vamos ver se dá certo a gente fazer aqui, né? Você tem uns 10 minutos para demonstrar isso aqui. Não vou fazer muito longo, para não ficar... O computador está começando a travar aqui por causa da gravação, né? Olha, save in demo, tudo bem. Muito bem. Nós vamos criar aqui uma estrutura. Eu quero só 2 atributos. Eu vou salvar países, né? Como se fossem países, tá bom? Então, deixa eu criar aqui um menu simples. Vou chamar países. Países, eu vou botar só 2 atributos, que é o nome do país e o continente. Menu, eu boto aqui mais igual, porque eu vou acumulando numa string, né? Aqui eu tenho que botar o /n. Eu boto aqui add. Vou fazer só o add, menu mais igual, list, que é o listar, menu mais igual, 3, buscar, que é o search, acho que é search que se pronuncia. E no menu eu tenho que botar também assim para a pessoa digitar a sua opção, né? /n, opção. Pronto, então tá aqui, então eu vou fazer opção, recebe input int, input menu, muito bem. Enquanto opção for diferente de 0, o que eu vou fazer? Eu vou verificar se a opção for igual a 1, vai ser o add, né? O meu VS Code está com esse negocinho aí, com as ligações, né? Essa opção aqui que faz isso acontecer, né? A fonte que eu estou utilizando é essa, JetBrains Mono, e o que faz ela ficar ligadinha é esse font ligatures aqui, né? Muito bem. Se a opção for igual a 2, o que a gente vai fazer é o list. Se a opção for igual a 3, nós faremos a busca, né, que é o search. Se não for nenhuma dessas opções, a gente vai escrever opção inválida. Faz um inputzinho aqui só para o menu ficar parado um pouco. Enter. E a gente pede uma nova opção, né, do jeito que a gente pediu ali em cima. A gente pede aqui novamente. E tá tudo ok aqui, tá tudo certo, exceto as partes que estão erradas aqui, né? Acho que tem que ter um PES. Porque o comentário não é suficiente para dizer que está vazio em Python, né? Aqui precisa ter um PES, o PES é algo vazio. Muito bem, deixa eu rodar aqui para ver se está funcionando. Eu posso rodar aqui no terminal, vocês sabem disso, né? Não preciso rodar só lá no VS Code. CD, capítulo 14. Não, CD Pensamento Computacional, capítulo 14. Pronto, eu posso chamar aqui Python. Eu acho que esse Python aqui, ele cai no Python normal. Eu chamo Python e o nome do arquivo, que é demo busca. Pronto, tá aqui. Então, deixa eu tirar esse espaço que ficou aqui. Deixa eu rodar de novo. Muito bem. Se eu rodar 1, ele vai para o add, 2 ele iria para o list, 3 ele vai para o search, o 9 vai dar a opção inválida, ou qualquer outro valor, e o 0 sai. Maravilhoso. Muito bom, muito bom. Tem um negocinho aqui, que eu não sei se eu já mostrei para vocês, que vocês podem chamar import OS, para poder dar um clear aqui, né? Deixa eu ver como é que chama. OS... Estou tentando lembrar aqui o nome System. do comando. É OS on.
System, obrigado. Esse System, aí você bota o nome do seu comando que limpa a tela aí. Aqui no meu caso é o CLS. No Windows eu acho que é o Clear, né? Não sei se é o Clear. Não, CLS é que é no Windows, né? Acho que aqui é o Clear. Deixa eu rodar aqui novamente. Eu boto Enter, aí ele apaga, viu? Ele apaga a tela, bota de novo. Vou botar aqui 7, opção inválida, quando eu pressiono Enter, ele apaga e mostra de novo, você tem a ilusão de que tá tudo ok. Então, você pode até fazer isso. Então, vamos lá. 21, nós temos que terminar até 20 e 10. Nós estamos fazendo aqui busca por parte do nome. Muito bem. Para adicionar um país, nós vamos precisar, obviamente, da nossa lista de países, né? Eu vou fazer tudo aqui em memória, né? Os países estão aqui vazios, muito bem. Eu vou fazer aqui mesmo, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir o nome para o cara digitar o nome do país e o continente. Tem cada palavra difícil de escrever, viu? Continente, acho que está certo. Muito bem, eu peço o nome e o continente. Aí eu posso criar um país, que é um dicionário. Aí eu já crio ele completinho aqui, ó. A chave nome é o conteúdo da variável nome, que a pessoa digitou, observe. Aqui é a variável, por isso que não tem asta. Esse valor que a pessoa digitou. Ele vai ficar sendo apontado por essa chave nome. E o continente, a variável continente. Isso é bastante comum. Eu pego esse país e boto dentro de países. Países, append, bota esse país aí dentro. Muito bem. País, no singular, para não confundir. Muito bem. Para listar, é mais simples ainda. Para listar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar o print aqui, lista de países cadastrados, né? Aí eu faço for país, em países, né? Vou fazer bem simples aqui. Aí eu vou dar um print aqui no nome, né? Print, eu boto assim, nome. Deixa eu montar uma string. Se eu montar a string vai ficar muito confuso. Eu vou botar assim. Aí eu pego esse país. Como esse país é um dicionário, eu acesso a sua chave, nome. E faço a mesma coisa. Deixa eu ver como é que eu faço isso aqui. Quero fazer de um jeito que não fique muito complicado. Beleza, eu vou botar aqui continente. O continente, muito bem. E eu faço um print aqui de uma linhazinha. Eu vou nem botar aquela multiplicação, vou botar assim mesmo. Só para separar os países, né? Vamos rodar para ver se dá em alguma. Rodei aqui, adicionar o país, Brasil, South America, Enter. Opção 2, list, ó, Brasil. Adicionar outro país, é o A, North America. 2, ó, tem 2 países cadastrados. O Brasil, na South America, e na North America. E a gente pode adicionar aqui o Japão, que é... Como é o nome do continente do Japão? É Ásia? Que é na Ásia. Pronto, olha. Tudo ok. Olha como é simples, né? Não está salvando em arquivo, obviamente. Se eu sair, quando eu executar novamente, mandar listar, não tem países cadastrados, né? Muito bem, 0 sair. Ok, agora vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a busca, que essa é a dúvida aqui. Como é que eu faço a busca? Tem diversas formas de fazer isso, as suas habilidades aqui vão fazer. A forma mais simples que nós vamos fazer é o seguinte. Como nós temos aqui o nosso caixotinho cheio de países, eu vou percorrer cada um dos países, então a busca vai ser por parte do nome, né? Então, eu vou verificar se aquela chave que a pessoa digitou de busca, por exemplo, se ela botar Sul, é para aparecer, sei lá, África do Sul e Irlanda do Sul. Eu não sei se tem Irlanda do Sul, acho que não tem, né? Mas, sei lá, América, qualquer partezinha qualquer, a letra A, por exemplo, se botar A, todos os países que contêm a letra A. Existe uma série de formas de fazer isso, né? Só para você descobrir. Por exemplo, se eu quero saber se aluno, ó, Maria, o A está na Maria, ó, isso aqui é uma forma de você perguntar, né? Se tá. Outra forma de você fazer isso é, se você tem aqui uma variável, né? É só perguntar, o A está no nome, você pode fazer isso em Python, né? Ou você pode utilizar métodos. Aqui eu acho que tem um método chamado
contains, deixa eu olhar o método para ver se a gente tem algum método em string que a gente passa uma string para ele e ele retorna se tem ou não aquela string lá. Eu estou achando que é esse find, né? Esse find, deixa eu olhar o que o find faz. Help, string find, ó, assim que a gente descobre, né? Ele retorna o menor index da substring. Ele acaba achando, né? Se retornar -1 é porque falhou. Então, vamos olhar aqui. Eu tenho a variável nome, eu quero saber, ei, nome, por favor, verifique se você tem o A. Se tiver o A, ele vai retornar um índice positivo do A. Olha, é o índice 1 mesmo, ó. Agora, se eu perguntar, nome contém Z, olha, -1, não tem. Se retornar -1, é porque não tem. Então, essa é uma forma também da gente saber. Então, a gente pode, via string, verificar ou com o operador in, ou com um método find. O in seria assim, né? Z em nome, né, na variável nome, false, e com find. Então, beleza. O terminal é para essas coisas, para a gente tirar dúvidas, olhar, eu acho muito massa Python por isso. Então, vamos lá. Então, para poder fazer a busca, primeiro eu vou pegar a query, né? O Qzinho lá, o Google chama de Q, né? Aí eu vou perguntar para ele aqui, né? Vou dar só um print. Pesquisa por parte do nome, né? Que é para ele listar todos os nomes lá. Muito bem, tá aqui o Q, aí você bota aqui pesquisa, né? Para a pessoa digitar a parte do nome. Aí o que você vai fazer se fosse só para eu escrever aqui os países? Ó, é para você escrever o país, mas só se ele tiver no nome dele, isso, no nome, o que a pessoa digitou está armazenado aqui no Q, tá bom? Eu vou fazer o seguinte aqui. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar isso aqui, ó. Observe o que eu estou fazendo aqui, ó. Esse show país aqui eu vou recortar e vou criar uma função chamada show país, onde eu mando um país para lá, né? Só porque eu vou reutilizar ela ali. Então, show país, eu recebo um país aqui. Pronto, tá aqui, né? Então, aqui vai continuar funcionando a cada volta. E aqui eu vou fazer o seguinte. Para cada país em países, o que eu posso fazer aqui? Se eu vou verificar o nome, ó. Onde é que está o nome do país? Está na chave nome, olha. Então, isso aqui é uma string, isso aqui representa, de fato, o nome do país. Tudo que eu posso fazer com uma string, eu posso fazer com isso, porque eu sei que a chave nome aponta para uma string. Então, eu só pergunto, que em país, olha, do jeito que eu acabei de demonstrar, se estiver, você dá um show neste país. Então, o show país, nesse caso aqui, ele só vai funcionar se isso aqui retornar true. Vamos ver se funciona. Vou rodar aqui o meu programa. Posso rodar lá também no VS Code. Eu vou botar aqui Brasil. Brasil está na South America. Vou botar aqui ADD EUA, que está na North America. Vou botar Canadá, que está na North America. Muito bem, eu tenho aqui, se eu mandar listar, tem 3 países, Brasil, Estados Unidos e Canadá. Agora eu vou pesquisar por nome. Se tiver um erro, a gente só vai perder todos os países aqui, né? A opção 3, que é pesquisa. Aí eu vou botar aqui Z, né? G. Aí ele vai dar um show. Olha, só deu show no Brasil, porque é o único que tem Z. Vou fazer outra pesquisa. Quem é que tem a letra A? Tem Brasil e Canadá. Quem é que tem NA? Só Canadá. Então, a pesquisa está muito boa, efetiva já aqui, né? Qual é um problema que a gente tem aqui? Aqui eu não estou tendo uma lista desses países. Se eu quisesse criar uma lista desses países, eu poderia criar aqui, ó, por exemplo, uma lista chamada resultado. Aliás, eu posso fazer o seguinte, eu vou criar... Eu já sei o que eu vou fazer aqui. Eu vou recortar tudo isso aqui. E eu vou criar uma função que o papel dela é pesquisar por parte do nome, né? Parte nome. Então, eu mando para lá os países e mando o item que eu quero buscar. Então, vai existir uma função que ela recebe a lista de todos os países e uma variável que contém a string que eu estou buscando nos nomes do país. E ela vai me retornar, né, os países encontrados, ou seja, é um subconjunto de países.
porque eu vou pesquisar, na hora que eu achar, eu vou criar um outro containerzinho e vou botar lá dentro só os que forem se encaixando com o critério que eu mandei, tá bom? E aqui eu vou fazer o seguinte, né? Então, depois que eu fizer isso, aí eu vou chamar para cada país em países encontrados, né? Aí que eu vou dar um show país, olha. Tá tudo certinho. Aqui em cima, no list, eu percorro a minha lista original. Aqui eu estou percorrendo só essa lista que essa função vai me retornar, porque ela tem um papel de pesquisar, né? Então, vamos pesquisar por parte do nome, vamos criar essa função. Pesquisar por parte do nome, ela recebe a lista de países e recebe um item aqui para eu consultar, né? Eu posso chamar de qualquer nome. Então, eu percorro os países, aqui você pode fazer do jeito que desejar. Para cada país, em países, se o item, né, que é o item de busca, estiver na chave nome, ó, é assim que você bota. Se você botar if item em país, ele vai perguntar se existe uma chave. A gente não quer saber da chave, a gente quer saber do conteúdo da chave. Se isso for verdade, uma variável aqui chamada resultado, que é uma lista, que é essa lista que eu vou devolver ela, né? Se ele não encontrar nenhum, vai devolver vazia, né? Então, aquela lista lá que eu criei, com aquele nome, ela vai ser entregue para essa variável. Não importa o nome que eu dou aqui, não importa quem for receber. Nós estamos estourando nosso tempo aqui. Se isso for verdade, se como tiver no nome, eu boto aqui o append e mando botar o país lá dentro. Ou seja, se essa chave de busca aqui, né? Chave de busca. Se essa chave de busca estiver no nome do país, do jeito que a gente viu com o in, se isso for verdade, eu mando botar, transferir. Olha, pois bota aqui, porque eu estou interessado. Então, você volta para cá e dá um retorno em resultado, porque ele vai rodar tudo isso aqui para transferir, né, dessa cesta principal, dessa verde, dessa cestinha verde, para uma outra cestinha que a gente vai criar especificamente para os elementos que forem filtrados. Então, ele vai trazer para cá só os que bater aqui, né, o critério. Dá para fazer muitas coisas legais. Dá para você criar uma função específica que você manda uma chave e um valor e dá tudo certo, né? Beleza, vamos rodar para ver se está certo, né? Acho que está tudo ok. Run. Rodei aqui dentro do VS Code, né? Não tem problema não. Rodei aqui dentro do VS Code. Deixa eu até dar um zoom aqui. Isso, pronto. Adicionar país. Vamos botar aqui Brasil, South America. Eu vou pesquisar logo só com um, para não ter risco de eu... Pois é, tá aqui, só tem um país. 3, buscar. Vamos pesquisar a letra H. Ó, pesquisa por parte do nome, não aconteceu nada, né? Ó, não mostrou ninguém. Vamos de novo. Vamos botar aqui a letra A. Aí encontrou o Brasil, ó. Então tá tudo certo, continua funcionando. Eu posso adicionar um outro país aqui. North America. Mais um país, eu vou botar aqui a França, fica na Europa. Aqui nós temos 3 países, aí vamos buscar 3, quem tem a letra F. Eu vou botar o F aqui minúsculo, ó. Não achou nenhum país. 3, botar o F maiúsculo, achou a França. Pronto, está tudo certo, tudo funcionando. Professor, como é que eu resolvo esse negócio de pesquisar letra maiúscula e letra minúscula? É bem simples, você pode pegar tanto a chave de busca e dar um upper nela, quanto o próprio nome e dar um upper nele. Então, os dois ficam em caixa alta, independente se a pessoa digitou já caixa alta ou não. Então, somente no momento da busca, ele bota todo mundo em caixa alta e ele vai passar a encontrar, ó, vou botar aqui, ó, France, Europa, 3, ó, F minúsculo, achou a França, e 3, F maiúsculo. Então, não tem conhecimentos novos, assim, né? O que tem é prática, olha. Só tem if, else, in, for, funções, não tem coisa, é só você arquitetando, organizando o seu software. Tudo bem, pessoas? Tem como fazer filtros utilizando uma função interna do Python, e dá para ficar também maravilhoso, utilizando lambdas e tudo, mas eu acredito que dessa forma, aqui dá para vocês buscarem. Ó, daria para fazer diversas outras funções parecidas com essa aqui, só a sua imaginação, né, e vai voando aí, vai fazendo,
descobrindo o que pode ser feito ou não, tá bom, gente? Só para não ficar devendo nada aqui na live, deixa eu olhar qual é a última dúvida. Validação. Essa aqui é boa, né? Deixa eu ver se tem alguém aqui ainda na live. Temos aqui 19 pessoas. Tem alguém aí me escutando ainda? Eu não quero que fique muito grande. Sim, sim. Muito bem. Eu vou fazer aqui essa busca, que eu nunca mostrei para vocês, a validação de entrada. Certo. Vamos botar mais um atributo aqui nos países. Vamos botar aqui a população em milhões, né? População. A população é um inteiro, né? Input, população em milhões, né? Para a pessoa digitar aqui. Isso, aí eu crio aqui um outro atributo no dicionário, população, e boto o valor que a pessoa digitou. Aqui no show país, eu vou e boto aqui população. Pop. Não ficou bom, né? Bota população mesmo. População em milhões, e aqui uma palavra difícil, só tem palavra difícil, né? Muito bem. Deixa eu rodar aqui. Dar o zoom aqui de novo para vocês. Então, se eu botar aqui o Brasil, que é da South America, ele tem 220 milhões. Muito bem. Se eu der o list, olha, tudo certinho, tudo bacana. Agora eu vou cadastrar outro país. Estados Unidos, da North America. Aí eu vou botar aqui 300, olha. 300. Aí o que vai acontecer? Vai dar o erro. Ou seja, seria interessante que o software não desse esse erro, deu um valor e erro. Por que deu esse valor e erro? Eu pedi a população e eu espero o inteiro, só que o cara digitou uma string, né? O input recebe a string e eu fui tentar transformar essa string para inteiro. E não deu certo. Certo? Não deu certo. Como é que eu faria para que isso desse certo? Né? Eu vou mostrar aqui uma função que pode servir de inspiração para vocês. Você pode criar aqui, eu vou até botar aqui, vou criar um outro arquivo aqui chamado utils, input utils, ou seja, são umas funções que eu vou criar aqui para me ajudar a receber dados. Eu vou criar uma função chamada obter inteiro positivo. Eu recebo aqui uma mensagem, né? Então, veja só, qual é o papel dessa função, Maris? Ela vai receber uma mensagem, que é uma mensagem que eu vou mostrar para o usuário, né? Assim, digite isso, digite aquilo. E o objetivo só vai devolver lá para o programa para que chama ela quando a pessoa digitar um inteiro positivo, né? Um inteiro, né? Eu vou até botar aqui só inteiro, por enquanto. Quando ela obter um número inteiro. A gente faz muito isso em C, né? Então, aqui, em vez de eu fazer tudo isso, eu vou chamar aquela minha função, né? Eu importo ela aqui, né? Deixa eu ver como é que faz aqui. From import utils, import obter inteiro, isso. Eu estou tentando lembrar aqui, porque o JavaScript é ao contrário, né? Import isso from aquilo. E eles copiaram daqui, mas copiaram ao contrário. Para dizer que não estava copiando. Muito bem. Aí eu venho aqui, em vez de eu chamar a minha função input, né, a função do Python, eu vou chamar a minha função especializada em obter inteiros, né? Aí eu chamo obter inteiro, aí eu passo a mensagem, que ele está esperando a mensagem lá, né? Aí eu digo, é a população, viu, que eu estou querendo receber. Muito bem. Se eu rodar aqui, não vai dar certo ainda, porque a nossa função obter inteiro, essa função poderia estar nesse arquivo. Eu optei por botar no outro arquivo, só para dar inspiração a vocês de como vocês podem separar as funções em arquivos separados, só para melhorar mesmo a organização, mas é como se ela estivesse aqui, né? Então, aqui é o nome do arquivo e aqui é obter inteiro. No VS Code é importante você estar com essa função aqui, ó, ativa, né? Ó, Python Terminal, se você quiser executar no terminal, senão ele não vai localizar os arquivos, né? É para ele rodar no mesmo ambiente, no mesmo diretório que você está executando aqui, é para ele rodar o programa. Muito bem. Então, como é que essa obter inteiro vai funcionar, né? Tem algumas coisas aqui para a gente fazer. É o seguinte, eu vou receber aqui um inteiro, né?
valor, aí eu chamo o input, né? Que o input é a única forma de eu pedir dado ao usuário. Eu passo essa mensagem para o input, porque ela é um inteiro. E o mais simples da função seria fazer isso, né? Que seria só encapsular, né? Aí eu envolvo aqui também no int. O mais simples da função seria isso, mas ela não estaria resolvendo nenhum problema para a gente, né? Não estaria resolvendo nenhum problema para a gente. Aí como é que eu posso fazer para que isso aqui dê certo, né? Para que isso aqui realmente funcione? Tem uma série de formas de fazer. Deixa eu tentar pensar aqui na forma mais simples. Se a pessoa... Aqui, beleza. Se a pessoa digitar um texto, exception, assim. Se a pessoa digitar um texto, isso aqui vai dar uma exception, que é um erro, vai parar. A gente captura, isso está lá no capítulo, no último capítulo que a gente olhou, fala de try except, né? Quem leu o capítulo lá do Principal, que eu acho que é no capítulo 14, ele fala sobre isso. Deixa eu só confirmar. Try. Olha, tá aqui, ele explica aqui no try mais na frente. Ele fala sobre essa parte aqui de erros, né? Enfim, tá ali o try, né? Mas tem um desses capítulos que ele explica esse try. Mas não tem explicação por enquanto, né? Maior do que essa. Eu vou tentar fazer isso. Então, você cria um bloco try e diz, cara, tenta fazer isso. Tenta pedir um valor, que é um texto, e tenta converter isso para inteiro. Se isso der certo, né? Se isso der certo, o que, que você vai fazer? Aí você vai botar aqui. Se isso der certo, pode retornar esse valor, porque com certeza ele vai ser um inteiro. Se ele andou aqui nessa linha, essa linha deu certo, ele chegou aqui na linha 4, isso vai dar certo. Não tem como, certo? Sempre vai dar certo. Mas se não der certo, o que, que eu vou fazer? Ele vai cair aqui nesse except, né? Aqui vai embolar a cabeça de vocês. Então, o que, que eu faço se não der certo? Eu tenho que pedir um novo inteiro, né? Então, eu teria que fazer isso aqui de novo, ó. Pedir aqui um novo inteiro. E para pedir esse novo inteiro, eu teria que botar um try e um except aqui novamente, né? E aí aqui daria o return, valor, muito bem. Seria mais ou menos essa aqui a estrutura. Mas aí eu teria que ficar fazendo isso um dentro do outro, isso não teria fim, né? Isso não teria fim. Isso ficou recursivo, né? Eu estou chamando o mesmo código várias vezes. Então eu não vou fazer isso. O except está com erro aqui, tomara que ele funcione, né? Acho que ele quer que eu faça isso. Só para dizer qual é o erro ali, que é para mostrar. Né? Se der uma exception, eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou fazer o seguinte, valor inválido. Vou dar essa mensagem aqui para ele. Se a pessoa botar valor inválido. Aí vou pedir um novo valor aqui para a pessoa digitar. Só que eu faço o seguinte, eu chamo um return e mando chamar a própria função obter inteiro e mando a mensagem novamente para ela. Então, o que, que vai acontecer? Isso é recursividade. A gente passou por cima disso lá aí vocês vão ver isso em estrutura de dados, né? Mas eu poderia até ter falado. Se fosse no presencial, eu ia explicar. Mas é assim. Se isso aqui der certo, retorna o valor. Se não der certo, tu chama a função novamente, ou seja, tu chama essa função obter inteiro novamente, aí tu devolve o valor que ela te devolver. Sendo que ela só vai me devolver se eu digitar o valor correto. Se eu não digitar um valor correto novamente, essa nova função obter inteiro vai chamar uma outra, vai criando uma pilha de chamada de funções. Vou executar aqui para ver se dá certo. Rodei aqui. Adicionar Brasil, continente South America, 200 milhões. Ok. Sempre que vocês forem testar alguma coisa, testa logo um caso feliz, né? Para saber se você não atrapalhou o seu software. Tá tudo ok. Agora eu vou tentar cadastrar um para dar problema. Eu vou cadastrar aqui o Canadá e o continente North America. E vou botar aqui 200M, né? Como se fosse 200 milhões. Vou pressionar Enter, né? Pressionar Enter. Aí deu um erro. Vamos ver o que foi esse erro aqui. Name erro não é definido. Obter inteiro. Vamos olhar o que foi aqui. Na linha 5. Foi esse negócio aqui. Aqui é value erro. Muito bem. Se eu deixasse só exception, aquele ia dar certo. É porque o meu VS Code não gostou. Eu vou deixar sem nada, só para ficar mais simples para vocês. Ele vai rodar, mesmo assim.
quando erra a gente aprende, né? Dizendo ao pessoal aí. Não é isso que eu quero rodar. Eu quero rodar aqui o programa principal. Eu estava rodando o programa lá do outro. Mas vamos ver se continua funcionando aqui. O Brasil, continente é South America, população 200 milhões, está tudo ok, e o listando também. Vamos adicionar o Canadá. Canadá, North America, vamos botar os 200M para ver. 200M, Enter. Olha, opção inválida, ó. Valor inválido, né, na verdade. Valor inválido. Aí ele parou, pediu de novo aqui. Aí eu vou botar F. Valor inválido. Enquanto eu não botar um inteiro, ele vai dar errado. Sim, enquanto eu não botar um inteiro, vai dar errado. Agora eu vou botar um inteiro, só 200 milhões. Deu certo, ó. Aí ele avança e encerra, ó. Pronto. E aqui no list ele vem, tá bom? Então, todo tipo de entrada, vou sair aqui para vocês. Você consegue criar uma função para validar ela, né? Aqui não era um erro, só que estou dizendo que não é bom especificar qual é especificamente o erro que iria dar, né? Mas, por exemplo, se você quer ter aqui só mais um exemplo, já que a gente passou aqui da hora, na hora de pedir o nome, você não quer nomes muito pequenos, né? Aí você pode criar uma de validação assim, né? Obter string tamanho mínimo, né? Aí você recebe uma mensagem e recebe qual é o tamanho que você quer. Para que é essa função? No seu programa tem a seguinte descrição: o nome de um país não pode ser inferior a 3 letras, tem que ter 3 ou mais letras. Como seria a lógica disso aqui? Aí você vai receber o nome, né? Nome, recebe input, aí você bota aqui mensagem. Tudo bem, você recebeu o nome. Aí você verifica o tamanho do nome. Ó. Você vai fazer via while. Ó. Enquanto len de nome, uma lógica qualquer de validação. Enquanto o tamanho do nome for inferior a 3, o que é que eu vou fazer? Eu vou pedir outro nome. Ele vai ficar girando aqui até eu digitar um nome maior do que isso. Quando ele sair desse while, aí eu retorno o nome. Não vou chamar de nome aqui não, vou chamar de texto, porque isso aqui vai servir a qualquer entrada que você queira validar por tamanho. E aqui não vai ser por 3, né? Porque ela é configurável. Na hora que eu chamar ela, eu digo qual é o tamanho que eu quero. Eu boto tanto. Aqui já é uma outra função que serve para validar. Então, na hora de eu tenho que importar ela aqui, né? Obter string tamanho mínimo. Na hora que eu for pedir aqui o nome, eu boto obter string tamanho mínimo. Qual é o texto que é para mostrar? É o texto nome. Qual é o tamanho mínimo que você quer? Eu quero o tamanho mínimo 3. Aí fica configurado. Se você quiser mudar, basta fazer isso. Porque a nossa função, ela vai usar no if o segundo argumento que eu mandei como comparativo para o len do texto. Aí eu vou botar aqui 3, né? E aqui também é importante eu dar uma mensagem, né? Print deve ser maior que... Aí você bota aqui o tan, né? Caracteres, só para a mensagem ficar adequada, né? Vamos rodar. ADD país. Eu vou botar... fiz aqui alguma coisa errada. Não muito errado, né? Só um pouco errado. Aqui... Isso aqui. Eu gosto de deixar sempre assim, bonitinho. Vou dar o play aqui de novo. Vou adicionar um país que é chamado MA. Pronto, ó. Deve ser maior que 3 caracteres. Ele para aqui no nome, né? Aí eu vou botar B. Não aceita. Eu vou botar Argentina. Só nome difícil. Argentina. Aí ele avança para o próximo continente. Aí aqui, eu parei aqui. Né? Aí aqui, esse você já poderia botar. Obter string tamanho mínimo. Ó, aí você já pode chamar ela continente, né? E aqui, qual o menor continente é a Ásia, né? Ásia tem 5 caracteres. Aí você bota tamanho mínimo 5. Aí já não ia dar certo aquele negócio lá. Aí você pode criar diversas funções aqui, né? Você pode criar um inteiro positivo, um inteiro negativo, que aí enquanto a pessoa não digitar um inteiro positivo ou negativo, você não faz. Só para você ter uma noção de como seria, por exemplo, obter inteiro positivo, né? Positivo. Palavra difícil, você só sabe, tem palavra difícil. Obter inteiro positivo é o seguinte, eu tento obter um inteiro, né? Tento obter um inteiro. Não, eu já posso fazer assim, ó.
Valor, eu chamo aqui a minha obter inteiro, ó. Porque a minha obter inteiro, ela já valida que com certeza vai ser um inteiro, ela já vai travar lá. Beleza. Aí eu faço o seguinte, enquanto, ó, esse valor aqui, eu quero positivo, né? Enquanto ele for menor ou igual a zero, significa que ele é negativo ou zero, que é o que eu não quero. Eu quero um positivo, ou seja, um valor maior que zero. Aí o que é que eu faço? Eu pego aqui e mando fazer isso e mando aqui a seguinte mensagem. Olha, você deve digitar um inteiro positivo aqui na mensagem erro. Aí ele pede um outro obter inteiro. Quando ele sair desse while, aí você retorna o valor aqui. Ó, vejam só, aqui eu poderia já mudar de obter inteiro para botar obter inteiro. Eu tenho que importar aqui, né? Obter inteiro positivo. Obter inteiro positivo. E se eu rodar aqui agora, já está tudo com validação, viu, Maria Alice? Olha, Brasil, continente, eu vou botar continente T, não, South America, ele vai dar um erro, né? Ó, deve ter 5 caracteres, vai botar América do Sul. Pronto. Obter inteiro requer um argumento. Eu errei aqui porque obter inteiro, aqui eu tinha que mandar a mensagem para frente, ó, que o obter inteiro ele requer um parâmetro. Aqui também. Se fosse tipado, não ia ter esse erro, porque na hora de executar já ia mostrar, né? Muito bem, vamos aqui de novo, Brasil. Se eu botar South America não vai dar certo, tem que botar South America, isso. Agora, população, eu vou botar ó, menos 200 milhões. Ó. Deve digitar um valor inteiro positivo, aí eu vou botar zero. Deve digitar um inteiro positivo, eu boto 200 milhões. Agora sim, cadastrou. Tá bom? O que é que tem de diferente aqui nessas coisas que eu estou fazendo? É mais um bater de cabeça do que saber linguagem, do que saber outras coisas. É mais um bater de cabeça mesmo, olhar o pensamento computacional. Como é que eu valido? Como é que eu verifico por tamanho? E assim você pode validar qualquer tipo de entrada, pode parametrizar aqui bonitinho para você reutilizar. Tá bom, gente? Então, com isso, a gente matou aqui todas as nossas dúvidas. Eu tentei falar rápido aqui, mas você pode assistir devagarinho para que a live não ficasse muito grande. Por hoje tá bom? Pode usar regex? Pode sim, Adson, pode sim. Tem o módulo RE que você pode fazer muitas loucuras nele, né? Logicamente que eu não vou saber usar ele aqui de cabeça, mas você tem o módulo RE, que é de regex, aí você pode olhar aqui o help dele, pode fazer tudo, né? Aí ele fala, suporte, regular expressions, tudo dá para fazer. Por hoje tá bom, viu, pessoas? Não vou nem perguntar mais nada aí para vocês. Só vou dar um tchauzinho aqui para vocês, tá bom? Tchau. Comenta qualquer coisa aí no vídeo ou no Classroom. Assiste o vídeo devagarinho e bota essa cabeça para funcionar. Reserva 1 2 horas por dia, senta, analisa, pega o papel, planeja o seu software, olha quais são os pedaços, separa em arquivos. Tem bastante tempo para fazer muita coisa legal. Tchau para vocês. Vou jantar, vou encerrar aqui a gravação. Interromper a gravação.